para darmos sequência ao nosso curso Visão Panorâmica da Bíblia. E nas últimas aulas nós iniciamos a nossa visão panorâmica do Antigo Testamento. Já vimos sobre o Pentateuco. Na última aula começamos os livros históricos e hoje nós vamos dar sequência com os livros de Samuel. Do capítulo 1 ao 3, nós vemos a história de Samuel em Siló. Do capítulo 4 ao 7, a história da Arca da Aliança. Do capítulo 8 ao 15, nós vemos a história com Samuel e Saul. E esse é o momento que inicia em Israel a centralização do poder. Porque nós vimos nas aulas anteriores que depois da conquista da terra, que está registrado lá no livro de Josué, a terra foi conquistada e dividida entre as tribos de Israel, que é tão somente os filhos de Jacó que herdaram essa terra. Então, cada tribo cuidava do seu território e não existia, conforme vimos, um poder centralizado. Essa centralização do poder, ou seja, a monarquia em Israel, vai ter início justamente aqui no primeiro livro do profeta Samuel. Do 16 ao 20, nós temos Saul e Davi já numa competição, né? Logo, Saul começa a perseguir intensamente Davi, porque percebe que, tendo Deus rejeitado Saul, começa a levantar Davi. Do capítulo 21 a 28 é a história das fugas de Davi. No 28 ao 31, a derrota de Saul. No segundo livro do profeta Samuel, nós vemos do capítulo 1 ao 4 que Davi se torna rei de Judá. Do 5 ao 6, Davi também se torna rei de Israel. Então agora ele passa a reinar então sobre toda a nação. Vemos a promessa no capítulo 7 ao 12, a promessa de Deus e a traição de Davi. Do 13 ao 19, a rebelião de Absalão. Do 20 ao 24, os últimos anos do rei Davi. Observe então que nos livros de Samuel, nós veremos a concretização das promessas que Deus havia feito a Adão, que criaria dos descendentes dele, estabeleceria por meio dos descendentes dele uma grande nação. Deus cumpriu essa promessa quando a terra foi conquistada e quando Saul se torna rei e torna a nação de Israel uma nação com um poder centralizado. O auge dessa nação se dá com as conquistas territoriais do rei Davi. No reinado de Salomão, que nós veremos nos livros de Reis, nós veremos que essa nação alcança o seu esplendor absoluto, tendo em vista que Davi já tinha conquistado todas as terras e Salomão então torna esse reino esplendoroso, porque investe em conhecimento, em sabedoria, em instrução do povo, ele sendo o rei mais sábio da terra, porque Deus tinha dado a ele essa condição. Então, esses livros do profeta Samuel vão relatar a transição da teocracia para a monarquia, ou seja, a transição daquele período em que a nação de Israel era formada por várias tribos sem um poder centralizado, para agora a centralização do poder nas mãos de um rei. Samuel é a pessoa central nesse primeiro livro dele.
O segundo livro dá sequência ao relato do primeiro, e Davi, sendo o maior rei de Israel, é seu personagem central. O livro expõe o pacto que Deus fez com Davi. Deus tem uma promessa para Abraão e uma promessa para Davi. Para Abraão, prometeu que os descendentes dele herdariam uma terra, se tornaria uma grande nação, os seus descendentes seriam como as estrelas do céu. A Davi, Deus prometeu que eternamente haveria um descendente de Davi assentado no trono de Israel. Essa promessa de Deus feita a Davi é essencial para o entendimento que nós temos de toda a Bíblia. Porque a vinda de Jesus simplesmente se dá para o cumprimento das promessas que Deus fez para Abraão e para Davi. Jesus é um descendente de Davi que, portanto, está sentado no trono de Israel e eternamente ficará assentado. Então, Deus simplesmente demonstra o compromisso de cumprir as promessas feitas aos seus servos. Na sequência que eu tenho mostrado para vocês, simplesmente as questões históricas vão seguir de Gênesis, Êxodo, Números, Josué, Juízes, primeiro e segundo livro de Samuel. Deixamos Levítico e Deuteronômio de fora, porque vimos que é uma suspensão da história para a compreensão da lei de Deus. E deixamos de fora Ruth, porque é a história de uma mulher moabita que se dá dentro do período dos juízes. Então, eu tenho reforçado isso porque eu quero que vocês entendam claramente a sequência histórica do Antigo Testamento. O Talmud, que significa estudo, e é uma coletânea de livros sobre as discussões da lei dos judeus, admite que foi Samuel quem escreveu parte do primeiro livro e Natã e Gade escreveram o restante. Mesmo que não tenha sido eles, porque essa coisa de autoria também é complexa, bem mais às vezes do que as próprias datas, o autor utilizou os seus escritos, bem como as crônicas de Davi, a literatura poética nacional, como os livros de Jazar ou dos Justos. Quando nós estamos lendo os livros de Samuel, de Reis, de Crônicas, nós vemos como está escrito na Crônica dos Reis de Judá, como está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Isso significa que durante o reinado dos reis eram escritos os acontecimentos e depois esses livros foram então usados pelos autores da Bíblia para dar o formato final desses livros. A data mais aceita para esse livro é 971 a.C., que é o ano do término do reinado de Davi. Esses dois livros cobrem um período de 90 anos em relação ao primeiro livro de Samuel e de 40 anos para o segundo livro. Os dois livros de Samuel contam a história de Israel entre os anos 1040 e 971, com a grande novidade que eu já disse para vocês, do aparecimento da realeza em Israel. E, consequentemente, então, vai contar a história dos dois primeiros reis, que foram Saul e Davi. Samuel, que foi um dos grandes profetas de Israel,
aparece no início como o último dos juízes. Nós vemos isso lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, versículo 22, que entrega então o poder político a um rei. O rei Davi representa nesses livros o modelo ideal de um rei justo. Um rei e um homem, a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. Entretanto, isso não impediu Davi de cometer graves erros, e são nesses livros que nós conhecemos o assassinato e o adultério cometidos por Davi, que teve consequências muito graves para a vida de todo o reinado dele, a vida familiar dele. A vida de Davi teve inúmeros problemas depois dessa circunstância. O capítulo-chave do primeiro livro de Samuel é o capítulo 15. E nós vemos nesse livro, lá em 2 Samuel agora, a promessa que Deus fez para Davi, de que eternamente teria um descendente dele assentado no trono de Israel. Essa promessa está no capítulo 7, do versículo, mais especificamente do versículo 8 ao 16. E o capítulo-chave do segundo livro de Samuel é o capítulo 11. Bom, então agora nós continuamos com os livros dos reis. Lá no primeiro livro, no capítulo 1 e 2, nós temos a coroação de Salomão e a morte do rei Davi. Nos capítulos 3 a 5, a sabedoria e glória de Salomão. No capítulo 5 ao 8, a construção do templo. Do 9 ao 11, o esplendor e idolatria de Salomão e a sua morte. Do 12 ao 14, as 10 tribos separam-se da casa de Davi. Acontece então o racha, a divisão na nação. Dos capítulos 14 a 16, os reis de Judá e de Israel. Dos capítulos 17 a 22, nós vamos conhecer as histórias dos profetas Elias e Eliseu. O segundo livro, do capítulo 1 ao 8, continuamos com a história do profeta Eliseu. Do 8 ao 17, sobre os reis de Judá e de Israel. No 17, o fim do reino de Israel, porque houve a queda da capital do reino do norte, que é Samaria. Do 18 ao 21, veremos sobre os reis de Judá. Do 22 ao 23, a reforma do rei Uzias, quando encontra o livro da lei. Do 23 ao 24, os últimos reis de Judá. E 25, a queda de Jerusalém, destruição do templo e deportação para a Babilônia. O propósito desse livro é relatar a continuidade da monarquia sob a liderança de Salomão, filho de Davi, e a divisão em Reino do Norte e Reino do Sul. Veja bem, com Davi, a nação de Israel tinha chegado ao seu esplendor e a promessa que Deus havia feito a Abraão estava cumprida. Mas vocês devem se lembrar que Deus tinha dado ao povo uma lei que estava no livro de Êxodo e que foi repetida em Deuteronômio. Lá, o povo ficou ciente que eles tomariam posse da terra, mas deveriam obedecer à lei de Deus. Se não obedecessem essa lei, eles perderiam a terra. Nos livros dos reis, nós vamos conhecer a história do reinado de Salomão, como Salomão se afastou dos caminhos de Deus
apesar de Deus ter dado a ele tanta sabedoria e riqueza que, segundo a Bíblia, outro rei nenhum na terra teve, nem antes e nem depois de Salomão. Ainda assim, Salomão se desviou dos caminhos de Deus. Mas Deus disse que por amor a Davi e também ao final da vida, Salomão fez um concerto com Deus. Por conta disso, Deus disse que não permitiria a destruição da nação no tempo de Salomão, mas que isso aconteceria no tempo de Roboão, filho de Salomão. Então, nos livros dos reis, nós veremos o esplendor da nação no governo de Salomão, mas a divisão da nação, o afastamento cada vez mais intenso das tribos do norte, porque a nação foi dividida em tribos do norte e tribos do sul. 10 tribos ficaram no norte e 2, apenas a tribo de Judá e de Benjamim, no sul. As 10 tribos do norte desapareceram porque se misturaram com os povos da terra e se transformaram nos samaritanos. É por isso que no Novo Testamento nós conhecemos a história do desentendimento entre judeus e samaritanos. E entendemos então por que os judeus consideravam os samaritanos impuros, porque eles se misturaram aos povos da terra. Então, nós vemos isso, o esplendor do reino com Salomão, a divisão do reino em tribos do norte e tribos do sul, até o desaparecimento total das tribos do norte, porque eles foram levados ao cativeiro pela Assíria. E finalmente o livro dos reis termina com o cativeiro das tribos de Judá que foram levadas pela Babilônia. De modo que aquilo que Moisés tinha dito para os judeus em Deuteronômio, que se eles não obedecessem, eles perderiam a terra, nós conhecemos pelo livro dos reis que eles não obedeceram e de fato perderam a terra. Nós precisamos entender uma coisa. Deus fez a promessa para Salomão que se ele fosse fiel como Davi tinha sido, ele manteria o reinado dele. Não foi. Só que Deus prometeu para Davi que eternamente haveria um rei assentado no trono de Israel. Deus consegue ao mesmo tempo castigar o povo, permitindo que a nação seja dividida e levada cativa, as tribos do norte pela Síria e as do sul pela Babilônia. Mas é importantíssimo que vocês entendam que Deus continua as promessas dele por meio das 2 tribos de Judá e Benjamim. E é por conta da tribo, o nome da tribo Judá, que vem o nome judeus. Então, apesar de Deus ter castigado o povo, destruindo a nação deles, e o segundo livro de Reis termina com a destruição de Jerusalém, levando os povos de Jerusalém cativos para a Babilônia, e termina também com a destruição do templo. Apesar disso, Deus vai continuar a história do povo dele, da descendência de Davi, por meio dos reis do sul. Então, o editor seguiu um plano de narrativa nos livros dos reis. Sempre que quando nós vamos ler sobre os reis, nós ficamos sabendo o nome do rei, a idade dele, a extensão do reinado, quem foi a mãe dele, outros fatos como a opinião a respeito do reinado,
as fontes onde ele colheu as informações, o lugar do sepultamento do rei e o sucessor do rei. Nós vemos que todos os reis de Israel foram julgados sob o critério de terem sido fiéis ou não a Deus. Praticamente todos os reis do norte e a maioria dos reis do sul foram considerados reis maus e desobedientes à vontade de Deus. E por isso, então, Deus entregou o povo dele aos inimigos ao redor. No século 9 a.C., os egípcios atacaram o sul e os arameus o norte. No século 8 a.C., agravou-se a situação com a intervenção dos assírios na região, que foi quando então levaram as 10 tribos do norte cativas. Mais tarde, os babilônios invadiram Judá e levaram as 2 tribos do sul escravizadas. A história continua e o povo de Deus, por fim, é escravizado pelos medo-persas. Nós vemos esse contexto lá no profeta Daniel, depois pelos gregos, pelos egípcios, pelos sírios e finalmente pelos romanos, que é o tempo histórico da chegada de Jesus. Ficamos por aqui, voltamos na próxima aula, dando sequência ao estudo dos livros históricos. Até lá!